Boa noite, igreja. Hoje eu vou lhe contar uma história sobre o seguidor de Madre Teresa. Madre Teresa ela é uma das personalidades mais famosas dessa história. Ela dedicou toda a sua vida em prol atendimento aos pobres e enfermos de Calcutá, na Índia. O trabalho dela ganhou tanta relevância que em 1999 ela ganhou um Prêmio Nobel da Paz. Ela fundou também a Congregação Missionária da Paz, de caridade. E também o trabalho de Madre Teresa foi tão impactante que ela recebia milhares de dólares a cada ano. E com isso, foi expandida a fundação dela a 100 países. E uma dessas generosas doações foi feita por um homem chamado Charles. Esse homem admirava e seguia longe de Madre Teresa. Então, porque ele era dos Estados Unidos, ele doou milhares de dólares. E aí, com isso, o problema de Charles é porque ele foi acusado de uma das maiores fraudes financeiras dos Estados Unidos. Então, ele foi preso. Um seguidor corrupto que admirava a obra em favor dos pobres, isso te faz lembrar de algum seguidor de Jesus? O que podemos entender nessa história com a de Zaqueu? Que Madre Teresa era Jesus, que estava ajudando as pessoas. E Charles, que é o corruptor, admirava a obra em favor dos pobres, como Zaqueu. Zaqueu admirava e seguia por longe. E então ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Agora antes de a gente ler a Bíblia, vamos orar. Fechamos nossos olhos. Querido Deus, obrigado pela essa noite e que vamos aprender da Tua Palavra. Que essa mensagem venha assemelhar essas pessoas, caso venham aprender, e que dê tudo certo, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir em Lucas 19. Lucas 19, 1 até o 10. Acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Lucas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Agora vou dar uma pausa para explicar. Sabemos que Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Ele não queria tocar e nem queria falar, ele só queria ver. Talvez porque no caminho para Jericó, Jesus havia curado um cego, e a notícia pode ter chegado primeiro, ou ele pode ter ouvido notícias sobre um colega de profissão, chamado Levi Mateus, que havia abandonado tudo para seguir a Jesus. E ele ficou curioso para ver quem era esse. Fato é que esse homem rico, que era chefe dos coletores de impostos, estava curioso para conhecer a Jesus. Porém, ele queria fazer isso de longe. O problema foi que o tamanho dele, aliado à grande multidão, que teve a mesma ideia, o impediram
de atingir seus objetivos, pelo menos a princípio. Agora vou falar sobre os desafios internos e externos. Sabemos que todos nós enfrentamos desafios internos e externos, que querem nos impedir de nos aproximarmos de Jesus. Os desafios internos, representados pelo tamanho de Zaqueu, podem ser aquilo que está em nós, como uma mágoa, como uma culpa ou como uma ansiedade. Desafios externos, representados pela multidão, podem ser aquilo que enfrentamos como um bullying. Por exemplo, como a perseguição de alguém do trabalho, os conceitos errados da mídia ou as provações. Agora vamos ler Lucas 19, 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu fez o que todos nós devemos fazer. Quando enfrentamos desafios que nos impedem de nos aproximar de Jesus, ele estaria diante de um problema. E então ele pensou: pelo trajeto de Jesus, acredito que ele vai passar por aquele lugar. Então é para lá que eu vou. E então ele subiu em uma árvore para que sua visão ficasse privilegiada. Devemos buscar uma rota, um caminho diferente. Devemos buscar a rota que sabemos que Jesus vai passar. Sabemos que Jesus passa pela rota da oração, do jejum e da comunhão. Mas por que ficamos tanto tempo lamentando que não conseguimos ver Jesus de perto, ao invés de ir para onde sabemos que Ele estará? Se nós gastássemos tanto tempo com comunhão quanto gastamos com as redes sociais, perceberíamos que ser seguidor de um vale mais por milhões. Se Zaqueu tivesse desistido e ido embora para casa, provavelmente ele não teria experimentado o melhor daquele dia, de seguidor distante para o amigo íntimo. Imagine a cena: Zaqueu, um homem rico e respeitador, em cima de uma árvore como fosse um menino brincando, esperando passar por aquele lado. De repente, Jesus olha para cima e disse: desce depressa, pois vou para sua casa. Jesus estava chamando Zaqueu para um compromisso. Jesus não queria admiradores, e sim seguidores. Nos dias de hoje, quem são os nossos amigos mais próximos? Normalmente, são aqueles que não fazem cerimônia. Quando nos encontram, eles chegam e perguntam: o que tem para comer hoje? Não seria mais ou menos isso que Jesus fez? Jesus queria ter amizade com Zaqueu. E ele quer fazer a mesma coisa com você. A partir de hoje, quantos passam a vida inteira seguindo Jesus de longe, achando que isso é o suficiente? Porém, isso não traz nenhuma transformação. Na introdução que vimos, a história de um homem que seguia de longe as boas obras de Madre Teresa, mas ele mesmo continuava sendo um corruptor. Jesus chama Zaqueu para intimidade, porque não queria apenas doador ou um admirador, e sim um amigo. Jesus sabia que só a intimidade com ele poderia transformar a vida de Zaqueu. E Zaqueu deixou de ser um corruptor para um homem honesto. Agora eu vou ler a leitura da ilustração transformada pelo amor. Uma mãe que Agora vamos ler a Bíblia em
Lucas 19:7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedará com um homem pecador. Então, vou lhe dizer a história sobre a ilustração do amor, que era uma mãe, ela percebeu que o filho dela, que estava pegando as coisas dos amiguinhos dele, que não eram dele. E aí fazia todos os dias, aí pegava uma coisa que não era dele. Então, a mãe resolveu conversar com o filho, que ela disse assim, que se ele pegasse mais alguma coisa que não era dele, ela disse que ia pegar uma agulha e colocar no fogo e colocar na mão dele. Então, um mês ele ficou sem pegar nada, e só que a mania dele voltou. Então, ela pegou a agulha, aqueceu e colocou a própria mão dela. Então, podemos ver o amor dela sobre o filho, e o filho entendeu. E o amor é o amor de Jesus, que Zaqueu teve, na verdade, Jesus teve amor por Zaqueu, que ele queria que Zaqueu fosse um homem honesto, que ele ia dar 4 vezes mais ao que ele roubou e também dar a metade da fortuna dele. Agora vamos ler a Bíblia em Lucas 19, 8 até o 10. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? A história de Zaqueu ficou popularizada no Brasil após uma música que tem um refrão: Faz um milagre em mim. De fato, é uma linda música, mas quando olho o texto bíblico, vejo um Zaqueu acima de alguém que pede milagre. O milagre já havia acontecido e agora ele é quem que seria tornar o milagre na vida dos mais pobres. Ele então doa grande parte da sua fortuna e decide devolver quem lhe roubou 4 vezes mais. Imagine um pai de família que havia ficado sem alimento e de repente recebe uma doação de Zaqueu e diz: é um milagre. Sim, era um milagre chamado Zaqueu. E isso que acontece com os seguidores de Jesus, eles se tornam íntimos de Jesus e ficam se parecendo cada vez mais com ele. E assim querem fazer as obras que Jesus fazia. Querem orar como Jesus orava, querem ser íntimos do Pai como Jesus era, e acabava se tornando milagres vivos. Existe alguém que, mesmo vindo à igreja, tem seguido Jesus de longe? Hoje Jesus está lhe convidando para ter um compromisso com ele, segui-lo de perto, e também sua vida transformada ao se tornar um amigo íntimo de Jesus. Você também se tornará um milagre na vida de outras pessoas. Você aceita? Vou orar por você. Agora eu vou cantar a música especial. Louvor especial.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, todas as feridas, me ensina a ter Amém. Agora vamos orar.
Querido Deus, obrigada por mais uma noite e que estamos aqui. E que todo mundo venha ser transformado pela palavra de Deus. Obrigada por tudo. E que o Senhor vai fazer um milagre na Missão Caleb. E também que a Missão Caleb venha dar certo e todo mundo seja batizado. Em nome de Jesus, amém. O Ministério da Criança agradece a Micaele pela pregação e ao Gabriel pelo louvor especial. Agradecemos também a presença de todos os irmãos que compareceram aqui hoje e que Deus os abençoe e até a próxima programação.